No vídeo de hoje eu vou te contar sobre um modelo de negócios global que pode te ajudar a enriquecer mais rapidamente, na medida em que te ajuda a economizar com tributação e também a potencializar os seus lucros. Eu estou falando da operação de triangulação de produtos. Você já ouviu falar sobre ela? Será que ela é totalmente dentro da lei ou será que tem algum risco envolvido nessa operação? Vale a pena corrê-los? Vamos conversar um pouco sobre tudo isso no vídeo de hoje então. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E por aqui a gente está empenhado em ajudar as pessoas a enxergarem as diversas vantagens que tem em você internacionalizar a forma como você ganha dinheiro. E aí aqui no canal a gente conversa de assuntos como empreendedorismo, como investimentos e planejamento tributário também. E tudo isso nessa perspectiva de internacionalização. São temas do interesse de quem quer alcançar a liberdade financeira. E bem, de vez em quando a gente traz uns vídeos que a gente fala mais sobre justamente quais são todas essas vantagens de internacionalizar e de vez em quando a gente traz uns outros vídeos que são mais práticos, que a gente mostra como que se faz para realmente implementar todas essas vantagens aí no seu dia a dia, na forma como você faz os seus negócios. E definitivamente esse é um vídeo que está mais para esse segundo grupo. Afinal, a gente vai falar de empreendedorismo e eu vou falar de uma estratégia que pouca gente conhece, que é a triangulação. Mas o que diabos é essa triangulação então? Simples. Nada mais do que você fazer aquele combo triplo que é se inscrever no canal, clicar no botão de gostei e, em terceiro, deixar um comentário aqui no vídeo. Brincadeira, triangulação que eu me refiro não é isso não. Mas não deixa de fazer isso se você quiser ajudar o canal da Capital Global a crescer e a fazer com que essa informação atinja mais pessoas, atinja a liberdade financeira de mais pessoas. Mas voltando aqui à pauta, o que é triangulação de produtos? Nada mais é do que uma estratégia mais sofisticada de você fazer importação e exportação que permite que você consiga aumentar o seu lucro muitas vezes. Vamos explicar primeiro então como que é o modelo tradicional de importação para você ver as diferenças. E aí você sabe, o modelo tradicional de importação nada mais é do que você pegar um fornecedor, sei lá da China e trazer o produto diretamente para o Brasil. Por exemplo, você vai ligar para o fornecedor chinês e pedir para ele te mandar um container cheio de sapatos aqui para o Brasil. Aí você, que é o dono de uma empresa importadora, vai pegar esse container, vai fazer todo o desembaraço aduaneiro e vai vender o produto para os seus clientes. Provavelmente vendê-los para lojas de calçados. Até aí nenhum mistério, esse aí é o modelo básico de importação. Mas como que funciona a triangulação então? Simples, você vai envolver mais um país nessa operação, uma empresa offshore, que pode ficar nos Estados Unidos, por exemplo. E por empresa offshore, eu me refiro a alguém que entra na estrutura societária, mas por onde os produtos que você está trazendo para o Brasil, eles não vão efetivamente passar por lá. Por exemplo, pensa na seguinte estrutura. A empresa offshore está lá nos Estados Unidos, aí tem uma empresa de importação aqui no Brasil e tem o fornecedor lá na China. Como que vai funcionar então? Agora você, ao invés de importar da China, você vai importar lá dos Estados Unidos o seu container de sapatos. Só que não vai ser a empresa lá dos Estados Unidos que vai te mandar esses sapatos. Na verdade, ela vai pegar a sua ordem de importação, vai ligar para o fornecedor chinês e vai falar: olha, eu quero comprar um container de sapatos, mas em vez de mandar para cá para os Estados Unidos, manda direto lá para o Brasil. Então veja que a empresa americana entrou no circuito, mas só para fazer a operação logística. De fato, o produto não passou nos Estados Unidos, ele continua vindo direto da China para o Brasil. Só que você não comprou mais do chinês, você comprou do americano. E por que fazer isso? Simples, porque essa empresa nos Estados Unidos, construída dessa maneira, provavelmente ela vai pagar quase 0% de tributação. Então é muito interessante para quem é o dono dessa empresa, que pode ser você. O que acontece é que uma empresa nos Estados Unidos, em que o lucro ele é auferido totalmente em uma operação que não envolve os Estados Unidos, como é o caso agora que o produto foi da China direto para o Brasil e nem passou por lá,
E além disso, os sócios dessa empresa, eles não são americanos. Nesse caso, se você preencher os formulários e montar a empresa lá tudo certinho, aí você colhe dessa vantagem de ser isento de diversos tributos, de ser isento do imposto de renda, por exemplo. E aí é muito interessante porque você vai ter algumas variações dessa operação. Alguns já devem estar pensando, cara, então você pode simplesmente eliminar a sua empresa aqui no Brasil e manter apenas a empresa lá nos Estados Unidos, que aí você não vai ter que pagar os altos impostos brasileiros e vai ter o lucro limpo lá, de forma totalmente dentro da lei. E realmente, pode ser que isso faça sentido. A estrutura é essa que está aí na tela. Aqui, a sua empresa do Brasil, ela estava importando da empresa americana e os produtos vinham da China. Aí você, aqui no Brasil, fazia todo o desembaraço do produto e distribuía para os seus clientes, que eram os lojistas. Só que agora, o que você vai fazer vai ser eliminar essa empresa do Brasil e vai ficar apenas com a empresa lá nos Estados Unidos. E aí o que você vai fazer é distribuir diretamente para os lojistas, da empresa americana para os lojistas. Então quem está importando na realidade não é mais a sua empresa de importação no Brasil, são os lojistas que eram o seu cliente. Aí você vende diretamente para eles com a sua empresa lá de fora. E aí a sua empresa lá de fora não precisa pagar imposto de renda porque essa é a legislação americana. Então veja que com isso você consegue economizar enormemente com tributação e pode ser que você consiga trazer produtos para o Brasil com um preço bem mais atrativo e consiga tirar uma margem de lucro maior, potencializar os seus resultados. Mas calma, porque nem sempre isso é verdade. Porque se de um lado você consegue economizar com tributação, por outro lado você aumenta o seu custo logístico. Afinal, antes você estava trazendo para o Brasil um container de uma só vez, era só uma importação, e aí distribuía para cá. Agora, ao invés de fazer apenas uma importação para o Brasil, você vai estar fazendo diversas exportações menores. Em vez de trazer um container, você vai estar mandando várias porções menores de sapatos direto para os lojistas. Isso significa que aumenta o custo de frete, digamos assim. Você vai fazer mais envios para o Brasil, aumenta o seu custo operacional. Então você diminui os impostos e aumenta a operação. Vai valer a pena? Depende, cada caso é um caso, tem que fazer uma avaliação aí diante do caso concreto. Mas seguindo aqui, uma outra variação dessa estratégia de triangulação bem interessante é não utilizar os Estados Unidos, e sim um outro país que também tem essas características aí de não tributar a renda que foi oferida em operações que não envolveram o país em si. Por exemplo, o Uruguai é um país desses, mas também tem várias outras jurisdições, como BVI, Singapura, Panamá e por aí vai. O que acontece é que, em vez de botar lá nos Estados Unidos, você pode triangular com o Uruguai. E aí o produto não vai passar pelo Uruguai, vai direto, sei lá, da Europa para o Brasil, e aí você consegue economizar a tributação com isso. Mas quando escolher, então, Estados Unidos, quando escolher um outro país, depende muito. Vai depender de qual que é o produto que você está trazendo, vai depender de qual que é o país de origem, dos acordos comerciais que existem entre os países envolvidos. Enfim, mudam-se as cartas que estão na mesa, muda-se a estratégia também. E uma terceira variação dessa estratégia é aquela que, ao invés de mandar o produto da China direto para o Brasil, ele efetivamente vai passar no país em que está fazendo esse meio de campo. É o caso, por exemplo, daquele meu primeiro exemplo, do triângulo Brasil, China e Estados Unidos, mas agora o produto, em vez de ir direto da China para o Brasil, ele realmente vai subir para os Estados Unidos e depois ele desce para o Brasil. Mas pode parecer que não faz sentido isso. Afinal, você vai ter dois custos de desembaraço aduaneiro. Primeiro lá nos Estados Unidos, depois no Brasil. Você vai ter dois fretes, digamos assim, dois navios para pagar, ao invés de já mandar direto. Então realmente parece que não faz sentido. E em muitos casos, realmente não faz. Mas existem algumas ocasiões em que isso faz total sentido. Quer um exemplo? É uma triangulação com o Paraguai. O que acontece é que os produtos que são fabricados no Paraguai, eles vêm para o Brasil sem imposto de importação. E o que é um produto fabricado no Paraguai? É aquele cujo valor agregado no Paraguai foi de 40%. Então sabe o que o pessoal faz? Por exemplo, com o sapato. Ao invés de mandar da China direto para o Brasil, manda lá para o Paraguai o cadarço e a borracha por $10. Aí lá no Paraguai, você monta o sapato e importa para o Brasil por $14, ou seja, 40% de valor agregado.
Se você fizer essa construção, o produto vem para o Brasil agora sem imposto de importação. Em algumas ocasiões, isso aí pode ser interessante. É claro, é muito mais sofisticada essa operação, porque daí você vai ter que avaliar muitas outras variáveis. Você vai ter que ter uma montadora de sapato lá no Paraguai antes de trazer para cá. Nem sempre vai valer a pena, mas quando a operação ela já está realmente muito grande e é algo muito específico, que se você mandar ele da China para o Brasil já montado, é um preço. Agora, se você montar no Paraguai e mandar para o Brasil, é outro completamente diferente. Aí, nesses casos, costuma valer a pena mandar para o Paraguai, sim. Agora eu sei que eu já devo ter dado um nó muito grande na sua cabeça, mas a minha ideia é justamente fazer aqui uma explosão de pensamentos para que você comece a refletir sobre tudo isso e ver que você tem muitas estratégias para ganhar dinheiro que vão além das fronteiras do Brasil. E se você souber aproveitá-las, você pode potencializar muito os seus resultados. Diga-se de passagem, por mais complexo que isso possa parecer, os caras que realmente são bons aí no setor de importação e exportação, que realmente ganham montanhas de dinheiro, são os caras que estudam esse tipo de estratégia, que testam modalidades diferentes, eles ora erram, horas acertam, mas eles nunca desistem e estão sempre aí incorporando o aprendizado e construindo um negócio global. O cara que só importa direto da China para o Brasil, provavelmente ele não vai ter um resultado tão grande quanto o cara que já conseguiu ter uma operação bem mais sofisticada. Agora, muita gente tem dúvidas e medos. Será que realmente é legal fazer toda essa operação logística aí para fins de planejamento tributário? Isso aí não seria sonegação de impostos? Qual que é o risco envolvido em toda essa operação? E realmente, esses medos são legítimos, até porque há muito desconhecimento. Mas o que eu posso te dizer de antemão é que na maior parte dos casos, não tem nada de ilegal de você montar uma estratégia global para fazer um planejamento tributário eficiente. Mas é claro, você precisa sempre olhar diante do seu caso concreto para ver se você não está cometendo nenhuma fraude sem nem saber, ou de repente se naquele produto em específico você não poderia estar fazendo isso. E mesmo que você faça tudo certinho, cara, esse é um setor de risco. Então, a Receita Federal pode mudar de entendimento amanhã, ou ela pode ter uma interpretação diferente da sua, e isso pode ser que vá à justiça, e aí você tenha que provar que você não está cometendo nenhuma ilegalidade. Esse tipo de risco sempre existe, mas não é muito diferente do que quem tem um restaurante. Faz parte da natureza de empreender no Brasil. Você sempre está sujeito ao risco jurídico. É claro, em alguns setores é maior, e no caso do setor de importação e exportação é maior também, mas consequentemente o prêmio é maior também. Provavelmente você consegue fazer mais dinheiro trabalhando nesse setor do que você conseguiria fazer se você tivesse um restaurante de self-service, por exemplo. E também existem algumas formas de você diminuir esse risco ao máximo, que é manter tudo sempre bem documentado. Os contratos que tem entre as diversas empresas internacionais, todos redigidos, escritos, revisados e assinados. Você manter ali uma logística de sempre emitir a invoice, a fatura, a nota fiscal, para estar tudo em dia ali, tudo documentado, porque daí se bater uma fiscalização, você consegue apresentar tudo certinho e aí pode ser que a Receita simplesmente fale, ah, beleza então, não vou criar caso. Agora, se bate a fiscalização e você não tem nenhum documento para mostrar que está fazendo tudo certinho, aí pode ser que a tua dor de cabeça seja muito maior. E um outro risco que a gente tem aqui é o de você vender o produto muito mais barato do que a sua concorrência. É sério, se você trazer o produto para o Brasil por um preço muito abaixo do que o fabricante nacional consegue fazer, pode ser que o fabricante nacional entenda que isso é uma prática de comércio desleal. E aí ele vai entrar nos órgãos competentes pedindo a proteção da indústria nacional. E aí eles vão investigar se você não está cometendo nenhuma prática ilegal como dumping, por exemplo. O dumping ocorre quando, por exemplo, o teu fornecedor de sapatos chinês ele está vendendo para você o sapato por um preço mais barato do que ele vende lá na China. Se ele está fazendo isso, isso é uma prática de concorrência desleal e aí o fabricante brasileiro que não consegue competir com o seu preço pode tentar recorrer quanto a isso. Isso aí pode implicar em multas no seu negócio e eventualmente até em proibição da sua triangulação em específico. O que eu acho disso? Cara, eu acho que me parece quando você está jogando futebol, sabe? E aí o dono da bola é aquele cara mesquinho que se você não deixar ele marcar gol também,
ele não vai mais deixar você jogar, ou então ele vai forçar você a jogar com uma perna engessada, que é para conseguir ficar aí mais competitivo com você. Não porque ele se tornou mais habilidoso, mas sim porque ele fez você ficar pior. Agora, isso é só uma opinião pessoal também. Eu sei que quem é fabricante nacional é guerreiro, cara. É muito difícil conseguir dar um preço competitivo aqui no Brasil. Então, você tá jogando as regras do jogo, eu não vou te julgar por causa disso. Talvez eu, na sua pele, pensasse em fazer isso também. É a lei da selva aqui, o mercado é isso. Eu acho que não deveriam existir essas leis de anti-dumping, mas elas existem, faz parte do jogo, então vamos jogar. E aliás, uma outra opinião pessoal minha é que, por mais que tenham riscos na operação, e eu tenha dado uma ênfase aqui, isso aqui é apenas para que você tenha conhecimento, mas não é algo tão perigoso assim também. Você não pode deixar o risco intimar você de tal maneira que você nem queira ir jogar. Porque o risco faz parte da atividade do empreendedor. Então, triangular para economizar com tributação, na minha opinião, é o tipo de risco que vale a pena ser corrido. Claro, eu não estou falando aqui para você fazer condutas que são manifestamente ilegais e que com certeza você vai ter problemas. Eu só estou falando que você não pode deixar o medo tomar conta de você de uma maneira que você sequer comece a agir, que você fique dominado pelo medo de errar. Afinal, empreender é isso, é errar até acertar, é correr riscos, é explorar caminhos até então poucos explorados, é inovar, é incomodar a concorrência, é pensar diferente dos outros e pensar primeiro. Então, se você quer ter um resultado maior, você precisa estar disposto a correr esses riscos. E antes ter a dor de cabeça e ter tentado e errado, eventualmente não ter nem conseguido, do que ter a vergonha de sequer ter tentado, porque estava com medo. Mas, é claro, isso são só as minhas opiniões pessoais. E esse vídeo aqui não é conselho de empreendedorismo, não é conselho de investimento e muito menos assessoria jurídica ou de qualquer outra coisa. É só uma conversa gostosa que eu queria ter com você, alguns insights, algumas coisas que estão na minha cabeça, alguma construção offshore na prática do empreendedorismo. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Gostou? Não deixa de se inscrever, mandar o vídeo aí pro teu sobrinho, pro teu avô, pro teu neto, pro teu papagaio. Um abraço e até a próxima.